Hello, people! Estamos aqui em mais um episódio do Yalabacast, o seu canal de podcast que aborda todo o assunto sobre relacionamento com o cliente. Onde a gente fala sobre todos os processos, de como você pode ter estratégias para que impulsionem esse relacionamento e ele possa ser cada vez mais sólido. Então a gente aborda também os assuntos correlacionados a isso, sobre liderança, carreira e também, como sempre, um fator importante sobre diversidade. Antes de eu falar quem é o convidado que está aqui comigo hoje, não se esqueça de ir lá no canal, se inscrever. E os episódios você sempre curte, comenta e compartilha para a gente saber que a mensagem está fazendo sentido e que está conectando contigo. Se você é daquele time que não gosta de ficar vendo pela televisão, mas gosta de ouvir enquanto faz outras atividades, a gente está na plataforma de streaming Spotify e Apple Podcasts. E também lá você não esquece de seguir o perfil para você ser notificado toda vez que um novo episódio for ao ar. E aqui na tela, sempre comigo, o livro, que é o livro que traz sobre a cultura centrada nas pessoas, que é o que intitula o episódio desse podcast. Você pode adquirir o seu exemplar e receber ele na comodidade da sua casa com uma dedicatória feita por mim, que você pode adquirir através do QR Code que está aparecendo para você aí na tela. E agora, eu quero que vocês saibam quem é a pessoa que está aqui comigo, uma pessoa super querida, que eu tenho uma admiração muito grande, e eu tenho certeza que esse papo vai ser, assim, bem intenso, e que vai trazer também bastante insight para vocês aí, para a turma que me acompanha, que está sempre conectado com a gente aqui. Meu convidado de hoje, olha que nome bacana, que chique. Marco Patrício, adoro esse Patrício, Vitor. Ele é palestrante e coach de alta liderança, de alta performance. Isso. E ele é uma pessoa extremamente relevante, porque ele... Sabe de onde que ele é, gente? De Angola. Ele é referência em Angola no tema liderança. Então, estamos com uma pessoa... Nós estamos internacionais, entendeu? Cara, que felicidade, de verdade, meu Muito amigo, obrigado. ter você aqui para dividir esse espaço contigo. Obrigado. E poder... todas as pessoas que conectam com a gente aqui no canal poderem aprender contigo também. Obrigado. É sempre uma honra, Yalabá, poder estar contigo e principalmente poder partilhar algum tipo de conhecimento para as pessoas, né? Porque todos aprendemos com todos, todos precisamos de todos, né? Mas é muito bom poder sentar e fazer parte de uma plataforma, conhecer, entrar para uma nova comunidade, porque é isso que nós fazemos. Nós permitimos, cada vez que convidamos alguém para o nosso meio, estamos a trazer essa pessoa para esse meio. Então é uma oportunidade muito grande para mim de também conhecer um pouco daquilo que a tua comunidade é e faz e como comentam, porque eu vou estar atento aos comentários todos que as pessoas vão deixar no YouTube, né? Eu vou estar lá atento para aprender também. Muito bom. E Marco, para a gente poder dar um start aqui, né? A gente vai... Muita coisa que a gente vai falar, gente, é bom que vocês vão poder compreender o contexto que é hoje, como acontece lá na África, né? Especificamente no Angola. O Marco, ele lida muito com as altas lideranças, os C-levels dessas empresas. Então, vai ser muito bom para vocês poderem ter essa comparação do que hoje a gente já tem aqui no Brasil, de como acontece lá. Então, vai ser muito bacana. Então, para a gente dar um start nessa conversa, né? E você sendo a referência, né, de liderança de alta performance, como o profissional deve agir ou qual é o caminho a seguir para que ele realmente seja um líder de alta performance? Fantástica pergunta. Vamos começar por dizer... vamos começar pelo início mesmo. E o início é autoconhecimento, né? Toda a gente precisa de se conhecer bem. É uma pergunta que eu faço consistentemente a todo mundo. É uma pergunta muito básica. Será que tu te conheces bem? Mas ela é extremamente profunda se as pessoas a quiserem responder com a profundidade certa. Então o que eu digo às pessoas é sempre: analisa se te conheces bem, para perceberes bem quais é que são as tuas maiores forças. É fazer uma análise SWOT, né? Ou uma análise fofa, se nós quisermos assim dizer, né? De forças, oportunidades, fraquezas e ameaças pessoal. É tu olhares para ti próprio e veres quais são as tuas forças, qual é o espaço que tu tens de melhoria em certas áreas, para tu atingires aquilo que tu queres atingir. Eu tenho uma frase que eu uso várias vezes que diz: autenticidade com intencionalidade torna-te uma autoridade. Tá? Então, para tu seres autêntico, tu tens de te conhecer. Sim. Então, essa é a primeira coisa que tu precisas ter, é autoconhecimento ao mais alto nível. Segundo, intencionalidade. Nós temos de ser intencionais naquelas que são as nossas ações. Nós temos de saber exatamente aonde nós queremos chegar. Porque existem empregos em que nós estamos que são só passagem.
Porque nós temos uma visão muito mais ampla daquilo que nós desejamos ter e aonde queremos chegar, mas ainda nesse emprego que tu estás de passagem, é necessário que tu sejas excelente para abrir portas para chegares à plataforma, ao nível que tu desejas chegar. Então não faz sentido tu seres mediano, seres medíocre, seres uma pessoa que não dá o teu melhor a todo o tempo. Isso não vai de forma nenhuma te permitir te tornares uma referência, uma autoridade. Então por isso é que eu falei autenticidade, intencionalidade, autoridade. E depois a autoridade, nós temos vários níveis de autoridade. Sim. Quando tu queres te tornar a maior autoridade, tu tens de criar então a conexão com todo aquilo que é o trabalhar da máquina. O que eu quero dizer com isso é, tu estás numa empresa, tu tens de conhecer toda a supply chain, ou seja, toda a cadeia do negócio. Para tu seres uma mais-valia, tu não podes saber só do teu trabalho. Tu tens de saber do teu trabalho e de como o teu trabalho influencia o todo. Exato. Para que tu consigas, eventualmente, chegar ao topo da cadeia, é preciso que tu a conheças. Para saberes quais são as relações que são estratégicas para ti, quais são os espaços vazios dentro da instituição para que tu te possas preparar e especializar naquele e ocupares aquele lugar que até hoje não tem ninguém ou tem um consultor externo. Né? Então Sim. é importante que tu tenhas essa visão de tudo o que acontece, tenhas boa relação com as pessoas e claramente, como eu disse antes, ser intencional. Não, sensacional. E a gente pode considerar que uma premissa para que tudo isso aconteça, né? O primeiro passo ali, o autoconhecimento, mas a premissa é decisão. Com certeza. Com certeza. Decidir ser. Sim. Eu dou um exemplo muito claro, Yalaba. Eu trabalhava no governo angolano, né? Eu trabalhava na presidência do governo, né? E eu acho que para um jovem chegar à presidência, seja qual for a função que tu desempenhes lá, é sempre um cargo, uau, Sim, sonho, desejado né? pela grande Desejado, maioria. claramente. Aham. Mas não era a visão que eu tinha para mim. Mas eu fui excelente enquanto lá estava. As minhas avaliações de desempenho foram sempre excelentes. Aquilo que foram as recomendações foram excelentes. Então, quando eu dei o passo para o desenvolvimento humano, que era a visão que eu criei para mim, grande parte das pessoas que eu conheci enquanto lá estava fazem parte da minha network e fazem parte dos meus clientes de hoje. Olha. Ok? Então, é preciso que as pessoas às vezes não pensam nisso. Mas eu vou voltar a precisar da Yalaba para quê? Sim. Vais. Então, a decisão mais correta, a escolha mais correta é ser sempre o melhor a servir as pessoas com excelência. É sobre servir. A decisão certa é servir com excelência. Essa é a decisão. E esse detalhe, né, e eu acredito que isso faz muita parte, porque até quando você narrou ali no início, você falou sobre a questão de construir relacionamentos, né, de Sim. você saber se relacionar com as pessoas. Sim. E acredito que por vezes é muito o que acontece das pessoas não valorizarem isso dependendo do momento onde elas estão. Se eu estou, de repente, num estágio, né, que eu digo estágio ali é de período, Sim. de acordo com a função que você está executando, se de repente não é exatamente o que eu quero, as pessoas tendem a não dar tanta valorização para uma construção de excelência e para criar relações, porque ela pensa, mas eu não quero ficar aqui, eu só estou aqui para subsidiar outra coisa. Só que isso aqui faz parte da sua jornada. A carreira, ela não é para o negócio, para a empresa. Cara, a carreira é sua. E ela não dá ela não entra em suspenso se você vai executar uma função que não é a função final. Não. Isso é o que vai te moldando e é onde você vai construindo e acumulando alicerces e conhecimentos para chegar naquele estágio. E esse ponto, tipo, entregar e fazer com excelência todos eles, para mim também é um fator extremamente relevante e é o que vai ratificar e te abrir oportunidades lá na frente. Com certeza. Não tem outra forma. As pessoas têm que perceber que nós construímos o nosso legado todos os dias. O teu legado é construído todos os dias. E muitas vezes, como tu disseste bem, por tu não valorizares pequenas coisas, tu não consegues atingir grandes conquistas. Porque eu tenho um amigo que diz pequenos detalhes, grandes conquistas. E ele tem toda a razão. Eu cresci também a ouvir de um mais velho em Angola que ele dizia: os homens não tropeçam nas montanhas, tropeçam nas pedrinhas pequeninas que atravessam o seu caminho. Então, eu acho que isso é muito sábio. Sim. Porque o não dizeres bom dia, o estar sempre de cara amarrada, o não ser solícito, o não estar disponível para fazer um bocado a mais do que aquilo que tu és pago para fazer, o queres saber sempre, mas isso faz parte das minhas funções, se não faz eu não faço. Então,
todo esse teu trabalho, toda essa tua atitude acaba por manchar o teu nome. Sim. E aí entra o fator, tipo, é uma escolha. É escolha. você que decide. Sim, Você pode realmente estar ali e só fazer aquilo que é o que está no seu descritivo? claro. Ok. Só que saiba que nenhuma oportunidade ou nada de novo lhe será incumbido em grande parte porque você só está ali entregando o que foi desejado. Se houver redução de pessoal, tu estás na lista dos primeiros a irem embora. E Agora, depois se vem eu o sou- pensamento, poxa, eu fazia exatamente o que eu tinha que fazer e por que eu fui mandado embora? Porque tu só fatores. fazias aquilo que era pedido para tu fazeres. Eu costumo falar de níveis de compromisso. Existem vários níveis de compromisso. O primeiro nível de compromisso é tu apareceres. Tu tens um contrato de trabalho, né? Então tu tens que aparecer. E de preferência aparece a horas, né? Estava marcado para as 8 da manhã, a tua entrada, então entra às 8, sai às 5, sai às 5, pronto, acabou. Então aparece. O segundo nível é aparece e faz aquilo que te pediram para fazer. Esse é só o segundo nível. Aparecer e fazer aquilo que te foi pedido para fazer. Pum, acabou. Terceiro nível. Aparece a horas, faz aquilo que foi pedido para fazer e percebe qual é o impacto da tua ação dentro da empresa. Depois, aparece a horas, faz aquilo que foi pedido para fazer, percebe o impacto e sugere mudanças inovadoras. Tá? Agora, é importante nós percebermos que para tuas sugestões terem algum tipo de plateia e audiência por parte de quem decide, tu tens, em primeiro lugar, ganhar a confiança da pessoa. E como é que se ganha a confiança? Com prestação de contas. Nós temos de ter a capacidade de prestar contas quando não nos são pedidas, porque senão já é cobrança. Tem de ser uma prestação de contas proativa. Então a pessoa vem, presta contas e presta de modo consistente. Isso faz com que eu ganhe confiança na pessoa. Sim. Pô, imagina, Yalaba, eu trabalho para ti, tu mandas-me fazer um trabalho e sempre tu me mandas fazer um trabalho, corra bem ou corra mal, eu venho ter contigo, olha. E reporta ali como foi. Exatamente. Yalaba, olha, eu tive essa dificuldade, consegui resolver assim. Olha, Yalaba, estou a ter essa dificuldade, não estou a conseguir resolver, ajuda-me, dá-me um contacto, dá-me uma orientação. E tu vais perceber, peraí, o Marco é sério. Sempre que eu peço alguma coisa ao Marco, ele é sério. Há pessoas que se escondem. Tu pedes uma coisa, ele encontra um bloqueio, uma objeção na realização daquela tarefa e ele esconde-se. E fica à espera que tu venhas cobrar. Mas tu já vens cobrar em cima da hora, porque tu também tens outras responsabilidades. E aí, pum, cai o pau, né? Como se diz aqui, né? Na hora que dá o BO, né? Na hora que o BO vem. Exatamente. Então, tu tens de ter uma atitude em que tu prestas contas de modo consistente e aí ganhas confiança. Depois tu ganhas a confiança, tu ganhas um espaço de acesso. Ninguém dá acesso a quem não confia. Sim. Tu entregavas as tuas chaves de casa a alguém que tu não confias? Jamais. Pronto. Então, mas tem pessoas a quem tu entregarias as tuas chaves de casa sem pensar duas vezes. Então, estás a dar acesso a uma coisa que é privada para ti, que é valorizada por ti. Isso acontece igual nas empresas. Tu vais me dar acesso à informação, quando tu confiares em mim, Sim. a um nível mais alto de informação, estratégico, quando confiares em mim, tu vais me dar acesso a sentar em certas mesas quando achas que eu agrego valor. É sobre isso. Então, tu precisas desse acesso para depois teres poder de influência. Ninguém tem poder de influência sobre alguém que ele não tem acesso. Total. É sobre isso. Então é isso que as pessoas precisam de perceber. Total. E você narrando, né, trazendo esses passos, assim, né, vamos colocar assim, essas ações importantes. Até tava assim, você falando, eu vinha na minha mente aqui trazendo, tipo, né, de o teu caminho, né? Exatamente. Da minha jornada, como foi, Isso. e tipo, da construção de confiança. Exatamente assim. Foram pontos de observação. Primeiro, foi uma decisão. Foi Isso. quando eu estava ali, né, trabalhando já na empresa em atendimento. Eu falei, não, eu tenho condições, Claro. que veio pela parte do Autoconhecimento. Então, avaliei, não, eu tenho condições de ocupar aquela função, só que eu preciso até saber no que eu preciso desenvolver, o que eu preciso melhorar. Aí mesmo. Eu preciso também ter essa consciência que eu não sou a pessoa perfeita. Isso mesmo. E aí, veio nessa observação inicial primeiro, onde que eu posso agregar aqui e mostrar que eu sou um ponto diferencial. E aí, onde tinha lacuna ou de pontos de melhoria, foi onde eu contribuía. Falava assim, poxa, aqui essa etapa, por que a gente não analisa assim? Aqui Claro. o relatório, ou não implementa assim para ser mais eficiente? E
pelo fato de já ter uma confiança ali, uma acessibilidade, isso foi aplicado, resultados aconteceram, a oportunidade surgiu. E naturalmente depois isso veio acontecer e desencadeou em todos esses pontos que depois você falou. Ter mais acesso a outros níveis ainda mais superiores, de estar em oportunidades de mesas com outras pessoas. E é extremamente importante isso, porque tudo isso, quando por vezes, né, a gente passa por funções que talvez não é o que a gente quer, como a gente estava falando no início. Ah, não, mas é porque eu quero aquilo. Mas, pô, existe uma jornada. E o quanto o que você desempenha durante toda essa jornada te baseia para que você seja um profissional ainda mais bem capacitado e bem mais eficiente. Assim mesmo. O que às vezes as pessoas desmerecem. Isso. É isso mesmo. Elas acham que essa parte não é tão importante isso, porque eu acho que de repente vai cair ali só. Vou chegar, já vou ocupar direto essa função. E não é assim. Na vida do desenvolvimento humano, nós conhecemos várias pessoas que são referências. Referências a nível de um país, a nível de um continente, a nível mundial. Ou seja, temos vários níveis, né? Sim. Tu falas de um Tony Robbins, há pessoas que nem falam inglês e sabem o nome dele, né? E já viram ele no Netflix. Sim. Pensa, né? Tá no Netflix, então tu tens de ser Tem enorme, que ser né? a pessoa, né? Tem que ser enorme, né? Depois tens pessoas como o Joel, por exemplo. Tens o Joel J, que é uma referência nos países de lusofonia, que falam português, né? E não só, ele cada vez mais está a ir para outros países em que falam inglês, com toda uma estratégia diferente, muito intencional, mas está a fazer o caminho dele. Em Angola, eu criei esse caminho porque eu fui pioneiro no coaching em Angola, então eu criei esse caminho. Mas eu podia, achar que como eu criei esse caminho, eu sei tudo. Então eu não preciso de me associar a quem está a chegar depois de mim e eu não preciso de aceitar certas posições porque eu já sou o Senhor Todo-Poderoso, tá? O Salvador, né? Sim. Então o que acontece é, tu está a contar isso para te dar um contexto de quando o Joel foi a Angola, eu fui convidado para abrir a palestra do Joel J. E eu conhecia o Joel J, mas eu não conhecia bem o trabalho do Joel J. Então, a primeira coisa que tu fazes, quando tu vais fazer algum trabalho para alguém, é estudar a pessoa. Sim. Então, eu fui estudar. E eu fui perceber quais são os pilares da pessoa. Saúde, família, trabalho. Ok, então, para essa pessoa é importante abordar-se sobre saúde, é importante abordar-se sobre família, é importante abordar-se sobre trabalho. Tá, então, na minha palestra de abertura, eu vou ter que falar desses 3 pilares. Não vou falar como ele, vou falar a minha história, mas vou falar desses 3 pilares. Sim. Ok, pronto, primeiro ponto. Aí, se tiveres a oportunidade de sentar à mesa com a pessoa, tu consegues sentir a vibração da pessoa. Então, eu tive a oportunidade. Quando o João chegou a Angola, ele chegou no mesmo dia em que aconteceu o evento. E tu, como profissional de alta performance, tu tens de ter a capacidade de ajustar o teu trabalho até o último minuto. Porque flexibilidade é obrigatório para quem quer ter sucesso. Tá? Então, eu sentei à mesa com o Joel no café da manhã. Estava o Joel, a Lalas, os meus 2 amigos que estavam a promover o evento e eu. Primeiro, eu aceitei ser quem abria o evento do Joel J. E não é porque o Joel J, não, é porque eu aceito fazer as coisas que estão alinhadas ao meu propósito e à minha intencionalidade. Então, eu aceitei com um cachê, que não foi um cachê alto, foi um cachê que, na realidade, comparado àquilo que são os meus cachês, baixo, mas com visão da oportunidade de partilhar o espaço com alguém tão grande. Sim. E que eu tinha começado a ganhar admiração, porque eu não conhecia bem antes, né? Mas o pouco que eu fui estudar, eu percebi, uau. Gerou uma conexão. Gerou uma conexão. Yeah. Então, quando sentamos à mesa, o Joel, no meio do café da manhã, diz assim, doutor, assim mesmo, doutor, eu vou querer assistir a sua aula. Doutor não, professor, eu vou querer assistir a sua aula. E eu, tranquilo, uma honra, Joel. O meu amigo estava na mesa, vira e diz assim, não vais te engasgar porque o Joel está a assistir? Eu disse, não. A primeira vez que eu fiz uma palestra aberta ao público, a minha avó estava lá. Eu não sei se tu consegues entender o que isso quer dizer. Então, quem nos ouve tem de perceber que
Tu não precisas de mudar a tua essência por estar perto de alguém que está a fazer um trabalho que tem mais notoriedade que o teu. Como o próprio Joel diz, o mais conhecido vence o melhor. Ele pode ser melhor do que eu em algumas coisas, mas há coisas que ele não é melhor do que eu. E é simples, assim, nós somos humanos. Sim. E é simples. Então, a verdade qual é que é? É que nós às vezes nos deixamos influenciar porque alguém muito grande está ao nosso lado e nós queremos perder a nossa essência e imitar aquela pessoa. Eu estou a fazer um podcast com a Yalabá no Brasil, eu podia estar falando como brasileiro, mas eu não sou brasileiro. Sim. Essa não é a minha forma de falar. Então eu ia me confundir no meio do caminho, ia dizer palavras malditas. Então é melhor manter a tua essência. Sim. Então, mas quando o Joel disse que ia assistir a minha palestra, eu fiquei muito feliz pela honra que ele estava a conceder. Ele podia pura e simplesmente chegar no lugar do evento e fazer o dele. Sim. Mas aí... Uns minutos antes de entrar, entreguei e fui Não, embora. ele foi dos primeiros a sentar-se para assistir à minha palestra. Humildade. Tá? Então, eu estou aqui a passar isso para as pessoas pensarem e entenderem quais são as características das pessoas que performam ao mais alto nível. Humildade. Flexibilidade. São características muito importantes. O João não precisava de fazer o que ele fez. Mais do que isso. Quando eu fiz a palestra, acabei a palestra, o Joel sobe para o palco, falou, apresentou-se. Uns 10 minutos depois dele estar no palco, ele diz assim: eu não sei se vocês têm noção daquilo que o Marco fez aqui. O Marco falou para vocês durante 1 hora, sem nenhuma... vocês dizem sem nenhum slide, né? Nós diríamos apresentação, né? Sem nenhum slide, sem nenhum papel na mão dele. E ele prendeu-vos, fez-vos rir, fez ficar sérios. Ele utilizou todas as técnicas que eu utilizaria, mas ele não tinha slide algum. Então, o Marco é uma pessoa que é bom a fazer o que ele faz em Angola, e aquilo que ele faz aqui seria bom se as pessoas no Brasil vissem, se as pessoas noutra parte do mundo qualquer vissem. Eu ouvi aquilo, fiquei feliz, mas não fiquei vaidoso. Sabe o que eu fiz? Marquei uma passagem para vir para o Brasil, para o próximo evento que o Joel ia ter. O que eu queria? Ele deixou uma abertura, Sim. eu vou criar conexão. Claro. Então, perspicácia é uma coisa que tu tens que ter se tu queres ser bem sucedido. Esta é a segunda, terceira oportunidade que eu tenho de participar num podcast no Brasil. Então, eu estou a chegar a comunidades no Brasil que é a minha intenção. Sim. Por via de uma network que me foi permitida pelo Joel J. Por um único acesso e que te abriu N outras oportunidades. Então, às vezes as pessoas... Não, eu já sou referência em Angola. Ele vai falar quanto tempo? Ele vai falar 3 horas? Então eu também tenho que falar 3 horas. Não. O evento é dele. E outra coisa, quem abre um evento para alguém, prepara o evento para essa pessoa. Sim. Não tenta dar show para tirar a atenção Não fosse da o brilho atração. do mestre. Isso. É a primeira lei Das 48 leis do poder. que é livro obrigatório para todo mundo. Robert Greene. Por favor. Então, a verdade é essa. Eu digo isso às pessoas. É observação. Outra coisa que eu aprendi sobre o Joel. Ele diz várias vezes, primeiro tu tens de ser interessante antes de seres interesseiro. Então é sobre isso. Torna-te interessante. Quando tiveres a oportunidade de ser uma pessoa interessante, de fazer alguma coisa interessante, faz. Entregue, sirva. Sirva. Que é a sobre essência de tudo. de toda essa relação. Porque entra no papel da intencionalidade, porque por vezes as pessoas querem ser intencionais, mas agem de formas equivocadas. E aí entra esse papel, como você bem sinalizou, que é até uma grande diferença entre não apenas querer fazer networking, né? O networking, na verdade, é sobre criar relações. E dessas relações, inúmeras coisas podem acontecer. Mas é justamente por todo esse trabalho e por essa conexão, que tudo começa por uma conexão, e sobre personalidade e autenticidade, que são valores principais, até porque se você age de forma, como você falou, né? Não, eu vou agir de uma outra forma para, de repente, gerar aí gerar uma conexão. Se a pessoa segue essa linha, ele aborda dessa forma. Poxa, eu vou fazer assim, vou seguir nessa linha para poder gerar uma conexão com ele. Foi o que você falou. Eu perco a minha essência. E, naturalmente, as pessoas que estão ali, que te conhecem, falam, opa, mas esse não é o Marco. Esse não é o cara que a gente conhece aqui há tanto tempo. Vocês usam a expressão quebrar o verniz? Não.
Imagina, se tu tentas passar um verniz sobre ti, sobre as tuas ações, eventualmente vai quebrar o verniz, vai sair. O verniz vai sair e vai se ver a cor real da tua unha. Tá, aqui é esmalte. Tá. Então, o esmalte, né? Tá vendo, gente? Aqui também tem cultura, entendeu? O esmalte lá Então, se chama de verniz. Isso. Olha Então, imagina, se tu vais passar um verniz na tua unha, mais cedo ou mais tarde vais lavar, vai isso, vai aquilo, ele sai. O verniz vai sair. Então, a tua verdadeira cor vai mostrar. Sim. Então, não faz sentido tu maquiares toda uma atitude, porque eventualmente vai-se notar que era uma máscara. Não sustenta. Não dá para sustentar. Então, mais vale que tu sejas realista, direto ao ponto com as pessoas, mas sempre cordial. Mas não faz sentido nenhum tentar ser a melhor versão de outra pessoa. O original é sempre muito mais valioso. Com certeza, não tenho a menor dúvida. E para esse mercado, Marco, né, dessa parte de entrega, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional, porque culmina muito nisso, Sim, né, sim. desenvolvimento de liderança. Como foi essa construção lá em Angola? Qual que é a percepção de valor das pessoas diante disso? Porque aqui no Brasil a gente passa por uma era, por um momento muito forte. A gente já teve uma era muito forte de coaching e aí depois isso se aprofundou para esse lance das mentorias, onde hoje é um recurso cada vez mais utilizado e que as empresas e profissionais buscam porque, né, vamos otimizar tempo e vamos aprender de fato com quem tem o know-how sobre aquilo para que ela possa me direcionar. Como é que foi essa construção e como é que é o mercado e a visão, a percepção de valor, acredito que esse seja o ponto principal, das pessoas lá em Angola sobre isso? O nosso mercado é um mercado que está longe de estar saturado. O mercado brasileiro é um mercado com muita informação, muita gente a fazer, mas também tem a ver com aquilo que é a densidade populacional do Brasil. O Brasil são mais de 200 milhões de pessoas, né? Nós somos no máximo 40 milhões, no máximo. Estou à espera, está a ser feito agora em setembro, vai sair o novo censo do país, mas a última vez que houve um censo populacional éramos cerca de 32 milhões, no país todo, né? Então, então nós somos muito menos. E depois temos que olhar para aquilo que é a capacidade de compra e os desafios da inclusão financeira. No Brasil, a inclusão financeira é muito mais fácil por causa das prestações que vocês podem pagar as coisas. Imagina, se eu vou fazer um evento para 3 mil pessoas, todas aquelas 3 mil pessoas têm de pagar à vista. Não existe no nosso país pagamento a prestações. Tudo é à vista. Então, se eu vou fazer um evento para 3 mil pessoas, que o preço é 2 mil reais, todas as pessoas vão pagar os 2 mil reais à vista. Muitas vezes o que acontece é as empresas, porque têm essa noção, também muito alinhada a essa noção que tu partilhaste aqui, essa visão que tu partilhaste aqui das empresas do Brasil, cada vez mais as empresas em Angola começam a ganhar noção que é, sim, um caminho e uma plataforma muito mais rápida de formar os seus colaboradores e desenvolvê-los. Então eles vão comprar, por exemplo, um pacote de 200 lugares e mandam os seus colaboradores. 100 lugares e mandam os seus colaboradores. Agora, a compra individual é tudo à vista e então isso muitas vezes complica a aderência. Porque nem todas as pessoas têm essa disponibilidade. Não, vou corrigir. A maior parte das pessoas não tem essa disponibilidade financeira para o fazer e ainda temos uma outra questão que em Angola ainda muita gente não prioriza o seu autodesenvolvimento, o investimento no seu autodesenvolvimento. Ele fica à espera que a empresa da qual ele faz parte invista. Sim. Ele não vai se subsidiar, ele vai esperar que a empresa subsidie essa parte. Que é uma coisa que eu digo sempre às pessoas. Se tu queres, de facto, ter desenvolvimento, crescer, até ter network, estar nos sítios certos, vais ter que gastar dinheiro. Sim. Esquece. Não tem outra forma. Vais ter que gastar dinheiro. Se tu não gastares dinheiro, tu não vais estar nos sítios certos, no ambiente certo. Não vais. Esquece. Não vais. Pronto. Então, para dizer que nós estamos alguns passos atrás, o coaching já começa a encontrar as suas objeções, muitas vezes por práticas pouco profissionais de coaches. Há pessoas que se
Se autodenominam. Se autodenominam coaches e depois há coaches mesmo que também não são sérios, né? Sim. Então há aqui os dois lados, mas o mais Sim. comum é as pessoas que se denominam coaches e que depois não seguem processos, que ele não sabe seguir processos, né? Ele viu uma cena no YouTube, leu um livro e achou que é coach, pronto. E quer replicar. Quer replicar e aí corre leva mal. Mas foi isso que aconteceu no Brasil. Não, mas foi é isso igual. que descredibilizou muito o nome Isso. coach, porque isso passou a acontecer. Isso. Todo mundo se autodenominou. Isso. E aí as pessoas recorriam, pediam, né? Obviamente se confiavam no primeiro momento Claro. e o resultado não era alcançado. Sim, sim. Então se levou-se um pouco para esse lado. E é um grande receio que muitas Isso. pessoas têm do tender a acontecer para a mentoria. Não, claro. Mas eu acredito que em tudo na vida há a possibilidade de separar o trigo do joio. E uma das formas de nós nos separarmos dos demais é mesmo a consistência. É a Com certeza. consistência e a tua... Tu sabes, eu desenvolvi e tenho estado a testar um método que se chama Pride. Significa orgulho, né? Traduzindo do inglês para o português, que na verdade ele fala de posicionamento, reputação, identidade, desenvolvimento e equipa. Tá? Eu creio que todos nós devemos seguir o nosso Pride, né? Que é, como é que tu te posicionas? O teu posicionamento vai ditar a tua reputação. A tua reputação tem que estar alinhada à tua identidade. Tu tens que continuar a desenvolver habilidades para conseguires ter a equipa que tu sonhas ter e que essa equipa vai ajudar-te a criar os Sim. resultados que tu verdadeiramente desejas, né? Então, em Angola, nesse momento, voltando para fechar a questão de em que lugar estamos no mundo do coaching, da mentoria, nós continuamos ainda numa fase de criar awareness. Né? Nós ainda estamos a educar o nosso cliente. Tu, melhor do que eu, entendes como é que funciona o processo da educação do cliente. Né? Nós estamos a explicar aos nossos clientes, às pessoas individuais, os business, todo mundo, nós estamos a explicar a importância da mentoria, como ela acelera os teus resultados, de como o coach é um processo sério e que cria resultados impactantes na vida de várias pessoas. Pode chamar o que tu quiser. Não quer chamar coach, chama treinamento. Mas treinamento de mentes, ou o que tu quiseres. Mas o processo é coaching. E nesse processo de todas as suas variantes que ele tem, do business, do pessoal, do financeiro, seja o que for, é muito necessário. Então é esse o processo que nós estamos a fazer, e da repetição, e de mostrar resultados, buscar testemunhos, tudo isso. Nós temos estado a fazer isso e de facto tem sido um processo bonito de se ver. Eu faço parte desse processo desde o início, há 10 anos, ou seja, é muito recente comparado com aquilo que é a existência do coaching no Brasil. Sim. Ativamente falar de coaching em Angola começou há cerca de 10 anos. Então é uma década, mas é uma década com muita coisa já aconteceu, já existem muitos mais coaches, muito mais mentores, e eu espero que o mercado continue a crescer, até porque por via da internet hoje em dia nós não temos que estar limitados a uma fronteira, né? Exato. O nosso alcance ele é muito mais amplo e possível, né? Que nada nos limita, né? Como que a mensagem chega em qualquer lugar. Claro. E até aproveitando que você falou do ensejo sobre cliente, e aí hoje você tem essa vivência, né? Que você tem estado bastante no Brasil e você tem todo o seu escopo de vida lá em Luanda. Qual que é a percepção que você tem, né? Sobre essa construção, já que a gente fala aqui bastante sobre relacionamento do cliente, experiência do cliente, o que você enxerga de diferenciação, de estágio de diferenciação? Você acredita que, em que ponto, você comparando com o Brasil, em que ponto que Luanda e Angola ainda tá para entrega ou evolução ou encontro? Porque, por vezes, aqui as pessoas falam muito, né? A gente ainda tem muito a melhorar no Brasil, a entrega ainda não é tanta de excelência, e etc. Enfim, como é essa realidade em Angola? Vamos começar por transportes públicos. Tá. A experiência que eu tenho de São Paulo sempre foi ouvir falar muito mal do metrô. O metrô é um lugar que se tu fores vai ser assaltado, vai ser isso, vai ser aquilo outro e tal. E eles vão notar que tu é estrangeiro, por a forma que tu vestes tal, e tal. Então é perigoso, não apanha metrô. Mas eu não sou exatamente aquela pessoa que tu dizes o que vai fazer, então eu vou sempre... que eu vou seguir. vou fazer aquilo que está no meu coração, né? Então eu andei do metrô e eu estou muito bem impressionado com o metrô. O metrô leva a todo lugar. A primeira vez que andei, saí do Brás para o Morumbi. Só para ver já que eu andei muito. Só fazer um teste. Foi um teste que me troquei de 3 linhas
E claramente... Viajou bastante. Viajei bastante. Notei que, claramente, há lugares em que o público que adere ao metrô é só o trabalhador, está a sair, hora de ponta, papapá. E depois há outras partes da linha que tu notas, não, aqui a maior parte das pessoas parece classe média já, dentro do metrô. E tu vês a diferença, tu vês porque, vês pelo celular, tu vês pela a roupa que a pessoa veste, a pasta que a pessoa usa, tu vês. E o metrô nem fica tão cheio. Então tu vais vendo que há aqui uma diversidade muito grande dentro da cidade e dentro dos diferentes locais da cidade. Tá. Mas eu em momento nenhum me senti inseguro. Então é uma perspectiva que eu gostava que vocês brasileiros fizessem um trabalho maior e melhor, é de não deixem que o mundo olhe para o Brasil como um lugar de crime só. Porque a primeira percepção das famílias, eu lembro-me a primeira vez que eu vim ao Brasil, a minha mãe quase que tinha um ataque cardíaco. Mas vai lá fazer o quê? Vais morrer lá. Não vai voltar. Não vais voltar. Há guerra na rua. As pessoas dão tiros. Entende? Então, essa percepção é uma coisa que eu acho que o Brasil ainda tem trabalho para fazer, para mudar. Sim. E muito do que faz isso são as vossas próprias novelas, são as vossas Globos e Records e coisas do género, que passam só o crime e aconteceu. O crime tem em todas as grandes cidades. É saberes onde tu vais, a que horas vais, não pensares que és o mais esperto do que todo mundo e vais estar tranquilo, ponto. Agora, para o outro lado positivo daquilo que... Porque há muitas coisas positivas do Brasil, os transportes foi a primeira que eu falei, no que diz respeito à questão do atendimento ao cliente. Tu conheces uma menina chamada Emily? Sim. É uma máquina. Emily para mim não é uma pessoa. A Emily para mim é inteligência artificial num corpo humano. Não, imagina. E isso é uma coisa que eu sinto falta em Angola. Eu sinto falta em Angola de um atendimento personalizado e com boa vontade. Porque imagina, tu quando encontras alguém que faz um atendimento bem feito, ele tem limite de tempo. É no início, é como se fosse um namoro. Sim. No início tem rosas, tem isso, tem aquilo Sim. outro. Aí de repente, não, estou ocupado. Né? Então, Já avançou um pouquinho o estágio, entendeu? O discurso já muda. então, eu sinto aqui, e eu digo, nos meios em que eu estou, ok? Porque nem todos os meios devem ser iguais ao que eu estou. Tá. Eu lido com a equipa do Joel J. Eu lido com o povo do Pablo Marçal. Eu lido com esse nível de pessoas. Então, aquela que é a minha experiência é uma experiência de over-delivery. Tudo que eu vejo aqui, tudo que me entregam é além daquilo que eu pedi. É além daquilo que eu paguei. Eu paguei para algo e de repente, bum! Que isso? Eu paguei para uma mentoria e de repente eu tenho acesso a não sei quantas mentorias por causa do valor que paguei por aquela mentoria. Eu tenho acesso a várias outras pessoas. E não são pessoas desconhecidas, são pessoas com grandes nomes e tu ficas, uau, que isso? Vou imitar. Porque o meu pensamento é sempre esse. Se eu aprendo aqui uma coisa, se eu tiver essa sensação como cliente, eu vou dar isso ao meu cliente. Vou modelar e vou replicar isso dentro do meu negócio. Isso. Então, eu sinto que no Brasil, atendimento é uma coisa que funciona muito bem. Claramente. O outro lado chato é, às vezes eu vou a lojas caras e como sou preto, sou tratado como tal. Então, não, você que perguntou, né? É sobre. Né? Sabemos, sei bem. Né? Então, às vezes eu entro numa loja, né? E vejo que, de repente, o segurança virou meu segurança pessoal. Né? Ele quase que anda corredor por corredor comigo. Tá te apoiando, você precisa segurar, entendeu? De repente você não quer segurar muito peso, é só pra você saber que ele tá ali pra te ajudar, entendeu? Se você precisar de ajuda, ele tá ali pra te ajudar. E aqui em São Paulo eu sinto muito isso. Sim. Mas não em muitos sítios, mas alguns sítios que eu vou, eu sinto isso. Sim. As pessoas... restaurantes mesmo também, que tu chegas e a pessoa olha... Sim, como quem diz, mas tens a certeza que é nesse restaurante que queres entrar? Você não errou o caminho? Você não entrou pela porta errada? É como tu perguntares o que é que me sugere comer, né? E a pessoa dizer-te o preço antes de dizer o que sugere. Né? A sugestão que eu lhe vou apresentar são mais ou menos R$200, cara. Mas eu não perguntei isso. Eu perguntei o que é que me sugere. Né? Outra coisa que me aconteceu, eu fui à Receita Federal para tratar do CPF e o rapaz ficou a falar alto no meu ouvido, porque eu acho que ele pensava que eu não falava português, porque ele se calhar não percebia o que eu dizia, com o meu sotaque, que é diferente do dele, mas ele decidiu falar alto, porque eu acho que as pessoas têm a percepção
que se tu falares alto, a compreensão. aumenta a compreensão das pessoas, né? Mas pronto, então, isso são algumas coisas que eu acho que podem melhorar. E eu acho que já melhorou muito. Sim. Eu lembro-me que a primeira vez que eu vim para São Paulo, eu fiquei hospedado numa zona que é Itaim Bibi. E eu lembro-me que sempre que eu andava por aqueles restaurantes, eu entrava no restaurante e pessoas sentadas no restaurante paravam de comer para olhar para mim. Parecia aqueles filmes dos anos 60 dos Estados Unidos da América. E entrou um preto aqui, como assim? Como assim? Né? Você sentiu o próprio Morgan Freeman ou alguém chegando assim no ambiente, entendeu? Então é isso. E depois há outra coisa que é, no Rio de Janeiro, por exemplo, que é onde eu estive agora alguns dias atrás, que é, eu chego num lugar e as pessoas falam comigo em inglês. Porque se ele entrou aqui, ele só pode ser americano, né? Não vai ser brasileiro. O preto brasileiro entrou aqui, tá maluco? Não é um né? ambiente Não é para um ambiente para. um Então, preto daqui. isso. Então, há coisas que eu acho que nós, como comunidade negra, temos que fazer mais. E uma delas é promovermos cada vez mais a visão do black money, né? E promovermos cada vez mais os negócios de outros negros. E promovermos cada vez mais a percepção das pessoas de entenderem que nós somos seres humanos e somos brilhantes. Sim. Total. Como em todas as raças, né? Há pessoas que são extremamente brilhantes e que são fora da curva, e há outras que não. E na nossa é igual. Então é isso que nós temos que passar. Então, um bocado nessa minha experiência, deste ano eu vim ao Brasil mais vezes do que eu já vim a minha vida toda, né? Desde o ano passado que eu comecei esse processo com o Joel, nós já tivemos 2 encontros presenciais. Sim. Então, só aí já foram 3 vindas para cá, né? Então, é o que eu digo, há muito para se aprender, sempre. E o over-deliver é uma coisa que eu levo comigo. Há dias tive uma reunião com a minha equipa, eu contei-te isso. Sim. E eu disse, eu não sei, a culpa não é vossa, não são vocês que não trabalham, quem não trabalha sou eu, porque eu achava que trabalhava muito e eu não trabalho nada. Sim. Eu fui a um lançamento de um curso e eu achei interessante. Primeiro, isso que eu acabei de dizer, eu fui a um lançamento de um curso. Isso não existe. Como assim? O lançamento do curso é um cara com uma câmera, ele tá lá, fala umas coisas, faz umas aulas, não sei o quê, no fim, faz o pitch dele, abre o carrinho dele. Não. Um rapaz chamado Marcos Paulo, que é da turma é sócio do Pablo Marçal. Ele ia fazer um lançamento. Ele tinha uma plateia com mais ou menos umas 50 pessoas para fazer o lançamento dele. As pessoas estavam lá presencial. Sim. Tinha umas 500 e tal no Zoom, umas 1000 e tal no Instagram, e o cara estava fazendo um lançamento. Eu disse, não, peraí. E a equipa de apoio eram no mínimo umas 10 ou 11 pessoas. Uns a mexerem no YouTube, outros a mexerem no Instagram, outros... E eu disse, espera. Nós às vezes vamos falar que o nosso resultado não é grande coisa, mas o teu investimento foi? O tempo que tu dedicaste foi? O empenho foi? Porque aquelas 10, 12 pessoas estão a ser pagas. Eles não estão lá de graça, eles estão a ser pagos. Sim. Então, se eles estão a ser pagos, há um investimento financeiro. Nós próprios ouvimos na mentoria o Aurélio, os resultados que ele tem e aquilo que é o investimento financeiro que ele tem que fazer para ter os resultados que tem. Sim. Então, o que eu quero trazer aqui é que o Brasil é um universo. O Brasil é um continente. O Brasil é um continente. Se tu juntar todos os outros países da América do Sul, eu acho que não fazem o mesmo tamanho do Brasil. Sim. Todos juntos. Então, o Brasil é enorme. Então, existem oportunidades para todos e em todos os lugares. Sim. E esse ponto que você tocou, né, Marco, que para você é uma realidade diferente, porque você vem de uma localidade onde você é a maioria. Sim. Né? 99% somos pretos. Né? Vamos colocar toda a população. Então não tem, apesar que ainda acontece lá. Do quê? Racismo? De alguma coisa de rejeição. Não, nós temos um Como desafio. você sente no Brasil, Sim. Existe algo similar lá ou nesse sentido não? Assim, não, ela lá, assim, não acontece. Essa questão de ver um preto, ver o outro, ter que se relacionar com o outro que ascendeu, ele não tenta diminuir isso, não tem essa disparidade entre raças. Nós fomos colonizados por 500 anos. E nesses 500 anos de colonização, nós sofremos um processo de assimilação. E esse processo de assimilação, o que é que faz? Faz com que a maior parte de nós sofra de um síndrome que é o síndrome de Estocolmo. Nós todos queremos ser brancos.
Tá? Então, o querer ser branco não é querer ser mais claro, é ter atitudes de vestir como ele, falar afinado como um português, fazer não sei o quê, não sei quanto. Então, isso é uma coisa que tu notas claramente. E as pessoas que têm maiores acessos complicarem, por exemplo, um outro preto como ele que vem da periferia, que vem de outro lugar. Claro que sentimos isso, porque infelizmente uma das coisas que foi feita durante o processo todo de colonização foi dividir para melhor reinar. Então essa divisão ainda é sentida. Não é sentida como eu sinto quando um branco é racista comigo no Brasil. Não é um racismo estrutural. Nós não temos racismo estrutural em Angola. Isso não existe. Como assim? Não vais ascender porque és preto. Nós somos todos, ninguém vai ascender. Não é por aí. Vai ficar todo mundo no mesmo então, o desafio lá é mais com de onde é que tu vens? Né? Quem é a tua família? Que escola tu estudaste? A referenciação é mais nesse contexto. É nesse contexto. Mas hoje em dia, com a internet, isso também está a deixar de existir. Porque quebra as barreiras. Sim. Quebra as barreiras. Não há mais aquele telhado de vidro em cima de ti. Há muitos rapazes que começaram na internet que têm E há um rapaz que está aqui no Flow Podcast, chama-se Batista Miranda, ele é angolano. E ele é um rapaz que começou de uma forma extremamente humilde. Ele começou o canal dele no YouTube a usar o telefone de um amigo. Tá? Então, são essas coisas que a internet permite, essa quebra. Né? Então, em Angola, tu sentes, mas não é racismo, não tem nada a ver. Não tem nem como ser. Não. E aí, o que você sinalizou, que é o que pra gente tem que evoluir aqui, e é um ponto de estágios, né? E a gente aí tem várias frentes e várias coisas sendo desenvolvidas, construídas para justamente a gente ampliar cada vez mais a diversidade. Né? E quando a gente fala da diversidade aqui, a gente fala de uma inclusão geral. Isso. Né? Não só nas questões de raças e etnias, como nas questões de gêneros também, nas questões das pessoas com deficiências. Então, esse é um objetivo quando a gente fala diversidade, que está dentro da sigla ESG. Né? Mas a gente fala que essa parte ainda é o patinho feio ali, não está tão foco, o foco é mais sustentabilidade. Nós temos um foco muito grande também, o governo angolano tem um foco muito grande na questão da diversidade, mas é na inclusão das mulheres. Então, tem muitos cargos que há mesmo uma cota dedicada para mulheres. Sim. Extraindo isso, é a linha onde vem sendo desenvolvida aqui no Brasil. Porque é onde nós vemos, por exemplo, se a gente falar, até nessa comparação, né, de mulheres na liderança, a gente traz para cá altos níveis de liderança, né? A gente está falando aqui de VPs, né, de poder decisórios, em média de 5 a 6% que é ocupado por mulheres. E menos de 0,5% é ocupado por mulheres pretas. Então a gente vê que tem uma disparidade ainda muito grande e aqui, diferente de vocês lá, a gente tem tudo isso muito estrutural. Realmente a gente tem essa dificuldade quando você entra no ambiente de acreditar, né? As pessoas acreditarem que não, aquele ambiente nunca é. Se um restaurante não é um ambiente para uma pessoa negra estar, imagine qual é a percepção de valor que ela tem desses profissionais que de repente, né, são pessoas ali que a princípio tem todo um profissionalismo, tem uma autonomia, é uma referência, mas não dão tanta credibilidade porque é uma pessoa negra. Tu sabes, nós em Angola falando, agora que estava a falar contigo sobre isso da diversidade das mulheres, a nossa vice-presidente da República é mulher. Temos um presidente homem, a vice-presidente é mulher. A ministra das Finanças, a Fazenda, como vocês falam aqui, é mulher. A presidente do Parlamento, da Assembleia Nacional, é mulher. Então nós temos várias ministras. Nós temos, imagina, dentro do nosso Parlamento, eu não quero errar, mas mais de 50% são mulheres. Então nós temos, porque para já nós fomos um país que teve em guerra civil durante muitos anos. Então, a nível daquilo que é a nossa população, é maioritariamente mulher. Hoje em dia, o gap entre homens e mulheres é muito menor, porque estamos em paz já desde 2002, né? Mas, ainda assim, sentiu-se durante uma geração um gap muito grande, em que nós já chegamos a ter cerca de 40% homens, 60% mulheres. Hoje já está muito mais próximo, mas ainda são mais mulheres. Sim. E a verdade é que as mulheres têm mesmo um sentido diferente dos homens. Eu adoro trabalhar com mulheres. Eu sinto
que as mulheres têm, primeiro um sentido, toda a palavra certa é... Ai, como é que se diz essa palavra? Instinto. Todo um instinto diferente do instinto do homem. Para além da questão do instinto, é o compromisso. Mulher, quando decide que vai trabalhar para uma causa... Ninguém segura. Ninguém segura uma mulher sai de baixo, né? Não tem como. Não tem como. Não tem. E então é uma coisa que eu falo com os meus amigos e digo isso várias vezes. Eu não sei se vocês já perceberam que não trabalhar com mulheres atrasa o vosso crescimento. Então eu gosto muito de trabalhar com mulheres. A diretora-geral da minha empresa é uma mulher. Eu não estou... A minha assistente é uma mulher, a diretora-geral da minha empresa é uma mulher e acabou. Então é uma coisa que eu já percebi há muito tempo e que deixo aqui esse apelo às pessoas com cargo de decisão aqui, que nos ouvem, que fazem parte da tua comunidade. Contratem mulheres. Mas contratem mulheres mesmo. E se contratarem mulheres negras, então... é melhor ainda, porque a força de uma mulher negra é uma coisa que eu nunca vi igual. Isso já está no DNA. Eu nunca vi igual. Eu penso na minha mãe, por exemplo. Eu nunca vi igual. Minha mãe é médica. E eu vi a minha mãe a ser médica, mãe, esposa, tudo num grau de excelência tão grande que tu dizes, eu, Marco, estudar medicina. Qualquer pessoa que tenha estudado medicina sabe o nível de dificuldade que é. Eu vi a minha mãe a estudar e era uma coisa impressionante, porque a minha mãe ainda estudava, eu já era nascida e a minha irmã estava grávida da minha irmã e ela punha, vocês chamam bacia? Uma coisa assim... berço. Não. Carrinho de neném. Não é de neném. Aquilo para guardar água, que às vezes as pessoas utilizam como recipientes para guardar água. Bacia. Uma bacia. Então, tá. Pra mim, você falou de neném e tava grávida. A minha mãe pegava numa bacia e punha gelo dentro da bacia e punha os pés dela dentro daquela bacia de gelo para estudar a noite toda. E de manhã já estava a tratar de mim, da minha irmã, né? Não, grávida da minha irmã, perdão, a tratar de mim para ir para a escola, a tratar do meu pai para ir para o trabalho, a tratar dela própria para ir para o trabalho que ela tinha para além de ser estudante de medicina. Sim. Então, eu não consigo pensar em muita gente que está disposta a fazer isso e ainda sorrir. E ainda sorrir. Entende? Isso é uma grande verdade. Por isso que dizem, né, que o Brasil, né, e aí tem muita África, né, como referência. Claro. Tem muitas questões de inserções de vídeos até que as pessoas vê, né, das crianças lá, né, em Moçambique, todas aquelas regiões. Por quê? Porque isso tá na gente. O nosso alívio para curar a dor, né, ou para aliviar as dores que nós sentimos, né, durante tantos anos, por tudo que nossos ancestrais passaram, era justamente esses momentos que a gente sempre extrapolava e sempre colocava de forma a externar a nossa alegria. E aí, por isso que vem todas as questões de dança, toda a questão de capoeira. Por que tudo isso é tão cultural e isso é nosso? Porque era o nosso momento de manter vivo essa alegria que já está intrínseca na gente. É do africano. O africano é feliz. O africano é alegre. Olha, nós em Angola, às vezes as pessoas dizem, mas há muita pobreza no mundo todo. A distribuição da riqueza não é justa em nenhuma parte do mundo. Existem lugares em Angola que há extrema pobreza? Claro que sim. Mas também existem no Brasil. Também existem nos Estados Unidos. Também existem em França. Existem. E eu não estou a perguntar. Eu já vi. Né? Agora, a verdade qual é que é? Talvez nós tenhamos mais, talvez não, nós temos mais do que em outros lugares. E eu não estou a falar nós, Angola só. Nós em África, infelizmente, em muitos países da África, temos mais. Por vários contextos e circunstâncias. Mas a alegria do nosso povo é a nossa maior riqueza. Eu não... Tu vais a um lugar, imagina, em que tu pensas, tu vais com tristeza no coração, né? Epá, vou ali, vou ajudar, né? Ali o pessoal está pobre. Põe música e vais ver aquelas crianças a dançarem com um brilho no olho que tu não tens
há mais de 2 meses porque está preocupado com o boleto ou a conta de não sei o que apareceu. Ele não pensa em nada disso. Sim. Exatamente. É o que muitas das vezes, o que aqui no Brasil o pessoal intitula, né, das grandes comunidades, como é que é? O pessoal fala assim, é pobre e é feliz, porque, né, fica, aqui o efeito associativo é que dá classes mais baixas, são as pessoas pretas, então isso, eles, né, automaticamente fazem essa ligação, e que na comunidade é onde reverbera muito isso, é onde acontece muito esses fatores de alegria, muitas festas, geralmente vem realmente da classe mais baixa, que é o índice populacional pelas pessoas negras realmente é a maior, por isso que eu falo, isso tá na gente. Isso tá no nosso DNA. E é muito bom poder ter essa percepção aqui, compartilhar, até porque grande parte da comunidade que acompanha o podcast e sempre me ouve aqui é em grande parte mulheres e é em grande parte mulheres pretas, então eu tenho certeza que elas vão se conectar e vão ficar muito felizes de poder ter... Verdadeiras heroínas. Exato, de poder ter essa percepção, claro, né? De Angola, da África como um todo. E pra gente poder seguir, Marco, porque se deixar a gente segue uma fluidez de papo aqui, porque a gente é bom de papo, que só vocês não têm noção. Eu gosto sempre de ter uma visão dos meus convidados, e a sua vai ser até uma visão até bem curiosa, porque você tem essas vivências aí, vamos ver de qual conceito você vai trazer. Mas eu gosto de saber, na visão do meu convidado, o que ele considera ser um relacionamento de sucesso, cliente e empresa. É um relacionamento completamente de parceria. Sabes, eu não gosto de ser alguém que vá a uma empresa por uma curita. Como é que chama curita aqui? Curita. Band-aid? Em inglês é band-aid. É quando faz uma ferida e colocas uma coisa assim em cima. Tá, o esparadrapo, ou band-aid mesmo, esse qualquer nome. coisa. Fala de novo? Esparadrapo. Isso. Eu não Como gosto. É que é curita para nós. Não, fala isso. Esparadrapo? Isso. É esse esparadrapo? Então só para testar. Eu não gosto de ser essa pessoa que vai lá e coloca só isso. Eu quero perceber o que é que criou a ferida. Eu quero entender com as pessoas como é que nós conseguimos fazer com que não volte a abrir uma ferida daquelas. Mais do que tudo é o motivo do aparecimento daquela ferida, daquela carência. Vamos resolver isso. Então, para isso, tu tens que criar uma relação de proximidade. Uma relação de sucesso com o cliente é o cliente perceber que se ele perde, tu perdes. É isso que ele tem de entender. Se ele ganha, tu ganhas. Eu não quero nunca que o meu cliente saia de uma relação comigo sentindo que eu paguei por um serviço, tive esse serviço e o Marco foi embora. Não, eu trabalho para ter um LVT muito longo sempre. Eu quero sempre que o meu cliente seja um cliente recorrente, até para evitar o custo da aquisição de cliente. O que eu quero é que o meu cliente seja recorrente. Eu não tenho muitos clientes, eu tenho os mesmos clientes há muitos anos com um grande volume de compra. E é essa a relação que eu quero ter com os meus clientes. Eu escolho muito, eu filtro muito o cliente. Vem aí um cliente. Não, pera aí. Qual é a cultura dele? Como é que estão as pessoas na empresa dele? Porque eu já tive pessoas a chamarem, empresas internacionais, a chamarem para ir, vem fazer um team building connosco. Tá bom. Conta um bocado da tua história. Nos últimos 10 anos tivemos 10 mudanças do board. Nossa. Como assim? O que é que aconteceu? Por que é que ninguém fica? Então agora deixa eu conhecer um bocado mais as tuas pessoas. Antes de fazermos o team building, será que eu posso ter um encontro com as pessoas? Sou eu e as pessoas sem ninguém mais na sala? Sim. E aí tu começas a sentir as reclamações, os desrespeitos. Eu não quero isso. Eu não quero fazer parte disso. Eu não quero o meu nome, a minha marca associada a isso. Então, alinhamento de cultura é o primeiro ponto que tu tens de ter para criar uma parceria de sucesso. Alinhamento de cultura. O segundo ponto é fazer de tudo para teres uma relação a longo prazo. Então, para isso, como há alinhamento na cultura, depois vamos alinhar a nível daquilo que é a minha prestação de serviço aos teus objetivos de longo prazo. Terceiro, sentimento de pertença. Tu pertences àquela equipa, tu não és uma equipa externa. Tu és uma equipa que faz parte daquela companhia e que queres que a companhia consiga atingir aqueles que são os seus objetivos. Quarto, é extremamente importante para mim que tu tenhas acesso top-down, a todo mundo. Tu consigas falar com todo mundo, porque há a questão da ignorância a nível do topo de certas situações. As pessoas não sabem certas situações. O topo não conhece certas situações. Há situações que o estratega não sabe. Quem sabe é o operacional. Então é importante tu estás na estratégia, na tática e na operacional. Tu tens de ter acesso a todo mundo. Isso é uma relação que faz sentido. E por último, e não menos importante, tem que ser win-win. Não pode ser só tu que sais de lá com o teu cheque pago e tal. Tem que ser win-win.
Então essa é a minha visão. Concordo. E que visão magnífica, bem Obrigado, detalhada. obrigado. Que eu tenho certeza que deu insights para as pessoas que ouviram. Meu amigo, obrigada pela sua presença. Obrigado eu. Por você ter contribuído aqui bastante sobre essa vivência externa, né? Sobre essa construção, tanto de como profissional, referência, que eu acredito que é importante para as pessoas poderem, né, ver ali numa trajetória, tipo, cara, então eu posso traçar isso aqui como um próximo passo, eu posso olhar isso aqui para mim. E desses contextos distintos, até para que as pessoas, às vezes, né, coisas que eu não dou tanto valor aqui, mas, cara, existem lugares em que, de repente, tá muito aquém essa entrega. Claro. Tipo, há melhorias ainda a ser feita? Pô, a gente não tá falando que aqui tá tudo perfeito, mas de que ainda assim tá muito melhor do que em muitos pontos. Claro. Então, obrigado por ter trazido toda essa visão pra gente. gente. Eu que agradeço a oportunidade. Turma, obrigado pra vocês que acompanharam aí. E esse foi mais um episódio aqui do Ialabacast. Semana que vem a gente está de volta.